No segundo bloco do Em Tese, continuamos conversando com a professora Sônia Stertz sobre a qualidade de hortícolas convencionais, orgânicas e hidropônicas, produzidas e comercializadas na região metropolitana de Curitiba. Professora, o porquê os alimentos orgânicos e hidropônicos são mais caros que os convencionais? Geralmente é pela maneira, principalmente em relação aos orgânicos, né? Porque ele tem um custo maior na parte de produção, até porque ele utiliza maior número de mão de obra e tem um custo mais elevado mesmo, mas esse custo é cerca de 30% em relação aos convencionais. Então, mas é plenamente justificado, e esse custo pode até diminuir quando você compra diretamente nas feiras, onde você compra diretamente com o produtor. Agora, quando é comprado em supermercados, aí entra o custo também dos supermercados, né? Do hidropônico, não sei se tem um valor muito mais elevado que os demais, daí não teria muita justificativa. Talvez o fato que ele também já vem embalado, o próprio produtor, mas a diferença não é muito maior que os convencionais. E como o consumidor ele pode diferenciar os três tipos em um supermercado, por exemplo? Perfeito. Nos supermercados, até eventualmente até eles induzem até uma certa confusão para o consumidor, porque ele vai no supermercado e chega lá, às vezes numa mesma prateleira ele encontra os três produtos, por exemplo, alface convencional, orgânica e hidropônica. A convencional geralmente até está fora de embalagem, mas a hidropônica e a orgânica elas são embaladas de uma maneira bastante parecida, o que leva o consumidor a achar que a hidropônica é orgânica, e isso é colocado lado a lado uma da outra e realmente tem levado o consumidor a se confundir. Mas o que eu diria é que para saber que está comprando realmente um produto orgânico, ele tem que ver na embalagem que existe um selo de certificação. Isso é o que caracteriza que o produto é realmente orgânico e que deve ter as qualidades desejadas de um produto orgânico. Então, através do selo de certificação. Essa é a garantia de quem está consumindo orgânico. O hidropônico ele vem já numa embalagem própria e identificado que é hidropônico. Então dá para observar, prestar atenção que você está comprando, qual o produto que você está comprando, né? E se o consumidor ele optar pelo alimento convencional ou hidropônico que não estão livres, né, dos agrotóxicos, no preparo para o consumo desses alimentos, quais os cuidados que devem ser tomados? Daí eu acho que independente do sistema, como é cultivado o alimento, tem que existir um cuidado especial na hora de fazer uma asepsia desse alimento, então uma limpeza bastante cuidadosa, ou se são frutas que levam uma maior aplicação de agrotóxico, né, como é o caso da goiaba, maçã. Então retirar a casca, descascar esses alimentos, né? Então alguns cuidados assim que vão minimizar, né, mas não isentar desses agrotóxicos. E há registros de intoxicações pela falta desses cuidados? Existe, tanto é que a Secretaria da Saúde até tem um cadastro desses casos de intoxicação por envenenamento, ou mesmo vários tipos de intoxicação. Então existem vários casos, vários relatos, só que o que fica difícil de caracterizar que foi por agrotóxico, ou pelo menos algum tipo de doença, porque esses agrotóxicos eles agem ao longo dos anos, né? Então quando é uma intoxicação rápida, isso você percebe logo, né, dá uma reação mais visível e rápida. Agora, o que se torna mais grave é casos de câncer e outras doenças, né, que você vai adquirindo ao longo de muitos anos e fica depois difícil até caracterizar que a origem foi por causa de determinado agrotóxico. E nós podemos numerar os principais alimentos convencionais mais contaminados por esses produtos químicos? Sim, nós temos tido estudos, inclusive aqui a nível de Paraná e também de Brasil, que é o Programa de Análise de Resíduos e Alimentos, feito pelo governo federal, né?
E tem aparecido como os campeões de contaminação o morango, a batata, o tomate e o mamão. Então, esses têm sido os campeões. Tanto é que a nível de estado, a Secretaria da Saúde tem feito uma ação junto aos produtores de morango para que eles, no sentido de orientá-los, para que eles modifiquem, que alterem a maneira como eles estão produzindo esses alimentos para diminuir a carga de agrotóxico nesses alimentos. Mas são os campeões. E também um outro campeão que a gente tem observado aí pela literatura é a goiaba. Ela leva cerca de 65 pulverizações ao longo da produção dela. Então, uma coisa assim bastante absurda, a questão da goiaba. Então, principalmente a goiaba convencional, né? E frutos grandes e bonitos, eles indicam o uso de produtos químicos? Olha, os orgânicos até eles têm melhorado bastante a qualidade, têm diminuído bastante a diferença ao longo desses anos, né? Então eles já estão produzindo frutos assim com uma melhor qualidade, frutas e verduras, mas ainda realmente o que você falou faz sentido, porque à medida que você coloca mais fertilizante e usa bastante agrotóxico, produtos para evitar que haja alguma interferência de insetos, então realmente esses frutos vão crescer mais em função da fertilização, e também eles vão ser mais protegidos protegido entre aspas, né, em função do uso desses agrotóxicos. Então realmente eles vão crescer mais e vão estar isentos de uma eventual perfuração de algum inseto, de algum fungo e tal. Então realmente faz sentido. Principalmente as pessoas mais velhas, elas comentam que antes, principalmente as frutas tinham época do ano, e agora podem ser encontradas quase sempre nos supermercados. Isso é um mau sinal? Eu acredito que sim, porque inclusive uma das recomendações para que se consuma frutas e verduras mais saudáveis, exatamente procurando as frutas e verduras que são daquela época do ano. Porque à medida que elas são produzidas, e hoje a gente vê isso com bastante frequência, à medida que elas são produzidas fora da época do ano que seria propícia para o desenvolvimento delas, elas até são produzidas, mas a custo de muito mais fertilizantes, muito mais agrotóxicos, né? Principalmente fungicidas, inseticidas, para que se consiga produzir esses alimentos. Então, realmente, fora de época, esses alimentos vão estar com uma carga muito maior de agrotóxicos. Então, procure sempre consumir os alimentos da época, daquela estação. Uma dica: quando compensa para a saúde do consumidor pagar um pouco mais pelos orgânicos? Eu acho que é no sentido não apenas de você estar pagando um pouquinho mais caro por aquele alimento, no sentido de que ele tem mais nutrientes ou que ele é mais saudável, isso é em relação à sua pessoa. Mas quando você pensa no todo, você pensa na questão ambiental, e hoje em dia está se vendo já os resultados, né, dessa falta de respeito para o meio ambiente. Então você vê que você está contribuindo para que você tenha como que eu vou dizer, que você preserve mais o meio ambiente e que você tenha um respeito também com as questões sociais também, porque os alimentos orgânicos eles são produzidos também preocupados com a questão social. Então, eu acho que você está contribuindo por uma melhoria da qualidade de vida de modo geral. Então, eu acho que nesse sentido vale a pena pagar um pouquinho mais para se viver melhor. E nos meios de comunicação fala-se muito sobre os alimentos orgânicos. Quais os mitos e as verdades sobre esses alimentos? Existem muitos, né? Mas uma coisa que tenho observado muito, que tem estado muito na mídia, é dizer que os alimentos orgânicos eles têm uma contaminação maior por contaminação microbiológica, né? Então sempre vem uma noticiazinha porque alguém fez um trabalho especificamente e encontrou uma contaminação maior microbiológica em determinado alimento, principalmente alface, né? Isso, se for se pensar
a nível dos trabalhos internacionais que existem e quantificar esses trabalhos científicos, que sejam realmente com validação científica, não existe uma constatação científica, principalmente estatisticamente falando, de que os alimentos orgânicos têm um nível de contaminação maior que os convencionais. Não pode ocorrer contaminação em ambos os casos. Então, o que ocorre nos alimentos orgânicos, pode ocorrer contaminação, sim, quando se faz uma compostagem mal feita. Então, um adubo que não está devidamente compostado, que daí já vem contra os princípios dos orgânicos. Então, se não foi devidamente, corretamente feita essa compostagem, pode ocorrer um maior risco, sim, mas que não é recomendado. O que pode ocorrer em determinados estudos que foram apresentados é que essa contaminação nesse alimento, inclusive o alimento não era certificado como orgânico, então ele poderia não ser orgânico, porque não existia certificação. Poderia também ter ocorrido uma contaminação através de uma água, um alagamento, através de uma enchente. Então isso tem ocorrido e sido relatado em vários estudos que fazem essa parte de análise. Então, não existe comprovação científica de que os orgânicos têm um maior nível de contaminação microbiológica do que os convencionais. Professor, e esse estudo está sendo colocado em prática em todo o país, né? Principalmente começou aqui na nossa região metropolitana, e a nível de Paraná tem sido relatado e passado esses resultados para todos os técnicos da área da agricultura e da saúde, para que eles possam atuar junto aos produtores e, através desse diagnóstico traçado nesse trabalho, eles orientarem os produtores onde estão alguns problemas, os maiores problemas que foram detectados, e como fazer para mudar, para que eles mudem a maneira como eles estão cultivando esses alimentos, né, mudar o sistema de manejo para que melhore a qualidade desses alimentos, né. Então eles vão produzir alimentos mais saudáveis e oferecer à população alimentos mais saudáveis. Eu acho que essa seria uma das maiores contribuições desse trabalho. Professora, muito obrigada pela sua participação. Obrigada a você pelo convite, foi uma satisfação estar aqui com vocês. Para quem quiser saber mais sobre o assunto, há algum contato que a senhora possa estar deixando? Sim, pode ser através do programa de pós-graduação em tecnologia de alimentos, junto ao qual eu atuo, ou por e-mail também, né, que é stertes@ufpr.br. Então, eu terei maior satisfação em prestar outros esclarecimentos. Assim nós encerramos o programa Em Tese. Comentários e sugestões podem ser enviados para o e-mail emtese@ufpr.br. Até a próxima semana.